Fala pessoal, antes de começar a aula de hoje, eu gostaria de dizer que o material da aula está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Se quiser contribuir com o canal, aperta no botão curtir e se aparecer para você o botão hypar, também ajuda na divulgação, tá bom? Na aula de hoje a gente vai abordar o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, a famosa ALECE, tá certo? Que está na resolução 751 de 2022. O que vamos estudar? Aqui está a estrutura da apresentação. Inicialmente, vamos estudar a estrutura e o funcionamento do Poder Legislativo. Primeiro, a gente vai abordar o funcionamento, como funciona a Assembleia, tá certo? Depois, a gente vai estudar a parte do parlamento, como trabalha, quando se reúne, como instala uma nova legislatura. Em seguida, analisaremos a mesa diretora e veremos como é que é a sua composição, o processo de eleição, suas atribuições e o papel de cada cargo. Depois passamos para os órgãos da Assembleia, que é o nosso foco, serão, na verdade, as estruturas, corregedoria, ouvidoria, procuradoria da mulher e, por fim, estudaremos as comissões, tá certo? As comissões é o nosso último ponto aqui, que vamos diferenciar as comissões permanentes, as comissões especiais, as famosas CPIs e, enfim, muita coisa boa vamos estudar hoje. Começamos aqui pela sede, a sede do parlamento. A Assembleia Legislativa fica na capital, no caso, Fortaleza, localizada no Palácio do deputado Adalto Bezerra, certo? Palácio Deputado Adalto Bezerra. Ela é formada por deputados com mandato de 4 anos, tá bom? Excepcionalmente, a Assembleia ela pode se reunir em outro local ou no interior do Estado, certo? Isso ocorre em 3 hipóteses. Por meio de decisão da mesa, em caso fortuito ou força maior, como, por exemplo, a calamidade, se acontecer, por aprovação de 2/3 dos membros ou por motivo relevante de interesse social, com data e local definidos previamente pela mesa diretora, certo? Agora passamos aqui para o capítulo 2, onde trata das sessões legislativas. As sessões são divididas em 2 períodos. O primeiro período vai de 2 de fevereiro a 17 de julho e o segundo período de 1º de agosto a 22 de dezembro. Serão feitas também algumas sessões extraordinárias, quando convocadas. Okay? E no que trata as sessões legislativas, ela traz algumas regras, na verdade, de funcionamento. Quais são elas? A primeira regra é a prática, certo, pessoal? Primeira regra, se as datas do início das sessões caírem em sábado, domingo ou feriado, o funcionamento é transferido automaticamente para o primeiro dia útil seguinte, certo? Algumas regras aqui importantes. Além disso, o parlamento ele tem prazos rígidos ligados ao orçamento. A sessão ordinária não pode ser interrompida no meio do ano sem a aprovação da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Da mesma forma, os trabalhos do ano não podem ser encerrados antes da aprovação do PPA, que é o Plano Plurianual, certo? E também da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Por fim, nas sessões extraordinárias, os deputados eles deliberam exclusivamente sobre a matéria que motivou a convocação, sendo totalmente proibido o pagamento de qualquer indenização ou bônus por essa participação. Isso aqui é uma inovação. Não pode receber a mais por ter essas sessões extraordinárias. A banca vai confundir vocês dizendo que vai ter um pagamento adicional. Na verdade, não tem, certo? Em relação da instalação da legislatura. Ela começa em 1º de fevereiro, que os deputados eles prestam compromisso, aí depois tem a eleição da mesa, que é por um biênio, ou seja, 2 anos, e depois é a declaração, que ela declara aquela declaração solene que acontece no início do ano, certo? Na fase inicial, o diploma é expedido pela Justiça Eleitoral e deve ser entregue à primeira secretaria da mesa até o dia 20 de janeiro do ano de instalação. A relação dos diplomatas é publicada no Diário Oficial até dia 31 de janeiro. Okay? Vamos analisar agora o artigo 5º, que disciplina o compromisso e a posse dos deputados.
No ato da posse, o parlamentar deve prestar o seguinte juramento, que está até aqui grifado, que pode até cair na sua prova. Prometo guardar os princípios do Estado democrático e as constituições da República e do Estado e desempenhar com lealdade, dedicação e honestidade o mandato que me foi confiado pelo voto cearense. Na sequência, cada deputado é chamado individualmente e deve responder, assim o prometo. Depois disso, sobre os prazos regimentais, a regra geral é para prestar esse compromisso em livro próprio e é de 30 dias o prazo, certo? No caso de força maior, esse período ele pode ser prorrogado por mais 30 dias, desde que haja um requerimento aprovado pelo presidente. O presidente tem que aprovar esse requerimento. Há também um prazo especial para motivos de enfermidade, situação em que o tempo de tolerância pode exercer o limite regimental mediante a apresentação do laudo médico e, por fim, a atenção ao detalhe administrativo. Se o prazo legal se esgotar e o deputado não tomar posse, configura-se renúncia tácita, que é a renúncia tácita no finalzinho. Ó. Se esse prazo esgotar, é renúncia tácita, ou seja, ele vai renunciar por não ter comparecido, certo, ao mandato. Vamos agora falar sobre a mesa diretora, no capítulo 3. Para estudar a composição e as regras da mesa diretora, é interessante destacar que ela é composta por um presidente, certo? Presidente. E também, pessoal, o presidente ele atua como órgão máximo representativo da Assembleia, acompanhado por 2 vice-presidentes e 4 secretários. Para garantir o suporte dos trabalhos, existe ainda 3 suplentes. O mandato da mesa é de 2 anos, compreendido o biênio, ok? Um detalhe fundamental que costuma ser cobrado em prova é que é totalmente vedada a recondução de qualquer membro para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, dentro da mesma legislatura. Não pode ter um novo presidente assim igual àquele anterior, numa mesma legislatura, certo? Tem que ter essa mudança de presidente para poder não ficar concentrado em um só. Ok? Avançamos para os pontos mais críticos sobre a eleição da mesa diretora, como é que ela é eleita? Aqui alguns pontos críticos que caem bastante em prova. Para concorrer, a chapa ela deve ser subscrita por no mínimo 1/5 dos deputados, sendo proibida que um mesmo parlamentar assine mais de uma chapa, certo? Cada deputado tem que ir para uma chapa específica. A votação ocorre por escrutínio aberto, ou seja, a votação aberta. Quando o pleito for para o segundo biênio, as sessões preparatórias começam a partir do primeiro, certo? Em dezembro. E a eleição ela deve ser realizada até 15 do mesmo mês, no caso dezembro. As eleições ela tomam posse no dia 1º de fevereiro, da data da legislatura subsequente. E, por fim, caso haja um empate no mesmo após a realização do segundo escrutínio, que é a votação, o critério de desempate determina a eleição do candidato presidente mais idoso. Okay? Mais idoso. Tudo bem? Vamos agora para as parte das atribuições da mesa diretora, certo? As principais atribuições dessa mesa, prevista nos artigos 37 e 17, na verdade, e 31 do nosso regimento. No âmbito legislativo, a mesa ela é responsável por promulgar decretos legislativos, resoluções, emendas constitucionais no prazo de 96 horas. Essa parte aqui pode cair em prova. São 96 horas após a aprovação, certo? Na parte administrativa, cabe a ela dirigir os serviços da Assembleia, prever cargos, conceder licenças e decidir em grau de recursos. Na área orçamentária, ela aprova e encaminha a proposta orçamentária do Legislativo ao Executivo, além de publicar trimestralmente o demonstrativo de receitas e despesas. Para garantir a transparência, a mesa ela deve expor seus atos ao plenário e publicar um relatório dos trabalhos ao final de cada período legislativo. Por fim, fiquem atentos, pessoal,
ao prazo de recurso. Qualquer contestação dos atos da mesa ao plenário deve ser feita em até 24 horas. Esse período pode cair em prova, 24 horas. E tem que ser assinado por 1/10 dos membros, certo? Vamos detalhar agora as principais atribuições do presidente da Assembleia, disposta entre os artigos 20 e 25. No dia a dia do plenário, cabe ao presidente abrir, presidir, suspender e levantar as sessões. No âmbito institucional, ele é responsável por promulgar leis não sancionadas pelo governador no prazo de 48 horas e deve também substituir o próprio governador do estado nos casos constitucionais. Além disso, o presidente, ele, se precisar se ausentar da capital por mais de 72 horas, ele é obrigado a transmitir o cargo a seu substituto legal, certo? O presidente tem um substituto, que é o vice. Sobre as votações, a regra é clara: o presidente só vota em caso de escrutínio secreto ou para desempatar votações abertas. Por fim, caso algum deputado discorde, na verdade, de uma decisão da presidência, cabe recurso ao plenário no prazo de 24 horas, desde que assinado por no mínimo 1/10 dos membros. Ok? Vamos entrar agora no capítulo 2. Exatamente, capítulo 2, para estudar os principais órgãos da Assembleia Legislativa e suas funções de suporte. Primeiro temos a Secretaria de Defesa das Prerrogativas, que defende a honra e a imagem da Casa e de seus membros, sendo constituída por um secretário e 4 adjuntos designados a cada 2 anos. Em seguida, a Corregedoria, que é essa parte aqui, a Corregedoria. A Corregedoria, ela acompanha o desempenho administrativo e zela pelas normas regimentais, sendo composta por um corregedor e um substituto escolhido pela mesa, referendando, né, pelo plenário com um mandato de 2 anos. Já a ouvidoria parlamentar, ela atua recebendo manifestações tanto do deputado quanto de cidadãos, sendo dirigida por um ouvidor e um substituto com mandato de 2 anos. Com a regra de que a mesa ela deve atender às suas solicitações em até 5 dias úteis, essa ouvidoria ela participa basicamente para escutar a voz dos cidadãos, certo? E, por fim, temos aqui a Procuradoria Especial da Mulher, certo? Que é um órgão especial, funciona como um órgão político institucional formado por uma procuradora e 3 procuradoras adjuntas, certo? 3 adjuntas, designadas a cada 2 anos para promover a igualdade de gênero e defender os direitos das mulheres. Vamos agora analisar o capítulo 6, que trata dos tipos de comissões. Tem as comissões permanentes e tem as comissões temporárias para um determinado fim, certo? Como regra geral de composição, os membros eles são nomeados pelo presidente da casa mediante a indicação dos representantes, que são os líderes das bancadas. Essa composição ela deve obrigatoriamente respeitar a proporcionalidade partidária e, tanto quanto possível, assegurar a proporcionalidade de gênero entre os seus integrantes. Um detalhe importante para o dia a dia dos trabalhos é que qualquer deputado que não seja membro integrante de uma comissão pode participar ativamente das discussões, porém não tem direito a voto, só tem direito a voz, ok? Por fim, fiquem atentos ao prazo regimental. As comissões permanentes devem ser organizadas no prazo improrrogável de 10 dias a partir do início de cada sessão legislativa, certo? Vamos detalhar agora os artigos 53 e 54, que tratam da estrutura e da composição das comissões permanentes. A Assembleia ela possui ao todo 18 comissões, ok? 18 comissões. O tamanho de cada uma varia de acordo com a relevância técnica dos temas. Temos ao todo 9 membros para as seguintes comissões, que é a comissão mais importante de lá, Constituição, Justiça e Redação. Temos também 9 membros para a comissão de orçamento,
9 membros também para finanças e tributação, também para fiscalização e controle, certo? Que demandam um trabalho maior, por isso que são 9 membros. Outras comissões constam com 7 membros, como a de educação básica, seguridade social e também a parte de saúde. Temos também 7 membros para a defesa do consumidor, trabalho, administração e serviço público. As demais comissões, como agropecuária, meio ambiente, juventude, cultura e esporte, possuem apenas 5 membros. Entre o rol das 18 comissões, destacam-se as de direitos humanos, a infância e a adolescência, além da própria Procuradoria Especial da Mulher. Para fechar, guardem esse prazo aqui, ó. Atenção para esse prazo, cai muito em prova, que é em relação à alteração, certo? Qualquer alteração na composição das comissões só pode ocorrer respeitando o intervalo de 6 meses da última modificação, ok? Vamos agora analisar a parte de audiências públicas nas comissões, certo? Que regula os artigos 48 a 51. Para que uma audiência ocorra, é necessária a aprovação prévia pela maioria dos membros da respectiva comissão. A partir daí, o colegiado ele seleciona as autoridades, especialistas e entidades civis que serão convidadas a depor ou debater. Né? No dia do evento, o expositor terá um tempo de 20 minutos para apresentar suas considerações, prazo em que pode ser prorrogado a juízo da comissão, certo? Sendo totalmente proibido que ele seja aparteado durante sua fala, ou seja, não pode ser interrompido. Na audiência, abre-se espaço para a interpelação dos deputados inscritos naquela fala, certo? Que dispõe de 3 minutos para formular perguntas estritamente ligadas ao assunto. Não pode pegar um assunto diverso e debater. Tem que ser relacionado àquele assunto que foi falado. Por fim, o interpelado tem o mesmo tempo de 3 minutos para responder a cada parlamentar, sendo garantido o direito à réplica e tréplica durante o debate. A réplica é falar novamente e a tréplica é falar pela terceira vez. Ok? Vamos agora fazer um paralelo entre as comissões especiais e as CPIs. É um tema que gera muita confusão e cai muito em prova. Comissão especial, que é nessa parte aqui, em que os slides estão disponíveis na descrição, só lembrando. Comissão especial pode ser proposta pela mesa diretora ou por requerimento de 1/8 dos membros da casa. Esse requerimento ele deve indicar claramente a finalidade, o número de integrantes e o prazo de duração dessa comissão especial. Fiquem atentos, pois se ela não se instalar no prazo de 10 dias após a nomeação de seus membros, será declarada extinta, ou seja, vai deixar de existir. Além disso, o parecer final dessa comissão vai obrigatoriamente para a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, para análise constitucional e técnico-legislativa. Já no caso da CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, exige um quórum mais alto, ou seja, o requerimento de 1/4 dos membros do Legislativo. Ela deve conter obrigatoriamente um fato determinado e prazo de funcionamento, certo? Possui também o mesmo número de membros que a CCJ, são 9 membros. Para, uma vez nomeado, ela deve se instalar e eleger seu presidente, o vice e o relator no prazo de 3 dias, só 3 dias. O prazo da CPI não pode ultrapassar a legislatura em que foi criada. E qualquer pedido de prorrogação deve ser feito pelo presidente da comissão, ad referendo, do plenário, exigindo a aprovação por maioria absoluta. Não esqueçam esses prazos que caem muito em prova. Pega os slides e olha a sua provinha. Agora, para encerrar o tema de CPI, vamos analisar quais são os reais poderes de investigação que essa comissão possui. A CPI detém de poderes próprios de autoridade judicial, ou seja, atua como se fosse um juiz. Isso significa que ela pode determinar diligência, ouvir indiciados, inquirir testemunhas, sob compromisso legal, certo? Tudo isso elas podem fazer.
No campo de quebra de sigilo, a comissão ela pode decretar de forma definitiva, motivada, a quebra de sigilo bancário, fiscal, telemático e telefônico, fixando prazo de 30 dias para o envio dessas informações após a notificação. Por outro lado, existem também medidas que exigem estritamente uma ordem judicial. A CPI não pode decretar por conta própria a indisponibilidade dos bens. Também não pode decretar a interceptação telefônica, que no caso é a escuta, e buscar a apreensão domiciliar ou conduta coercitiva de testemunhas. Isso só quem pode fazer é o juiz. Por fim, o relatório final dos trabalhos deve ser publicado no Diário Oficial e encaminhado ao Poder Executivo e ao Tribunal de Contas do Estado, no caso o TCE, para as devidas providências. Além disso, esse relatório deve ser incluído na ordem do dia no plenário no prazo de 5 sessões. Ok? Para fecharmos aqui nosso assunto, aqui, vamos falar sobre a representação no, do funcionamento das comissões e vamos também analisar como o Poder Legislativo se organiza durante as férias parlamentares por meio de comissões de representação no recesso. A eleição dessa comissão ela ocorre na última sessão de cada período da legislatura ordinária. Para ser eleita, exige a maioria simples de votos mediante uma chapa que deve ser subscrita por no mínimo 1/5 dos deputados e entregue ao presidente até o início da ordem do dia. Ressaltando que, nesse caso, é expressamente admitida a recondução de seus próprios membros, quando, ao seu funcionamento prático, o colegiado ele é temporário, certo? É temporário e se reúne estritamente quando for convocado pelo presidente da própria comissão ou pelo presidente da Assembleia. Por fim, guarde bem a regra de exceção. Assim que o recesso parlamentar chega ao fim, a comissão é automaticamente extinta, sem a necessidade de qualquer formalidade administrativa. Ok? Só vamos analisar agora a seção 8, que trata da eleição do órgão diretivo das comissões, abrangendo os artigos 71 ao 77. Primeiramente, gostaria que vocês ficassem atentos às regras e prazos de conduta desse processo. O prazo oficial para a realização da eleição de presidente e vice-presidente é de 3 dias após a constituição da comissão. Para saber quem preside essa reunião de eleição, o regimento separa duas situações. No início da legislatura, os trabalhos das comissões permanentes são conduzidos pelo deputado mais idoso. Já nas sessões legislativas seguintes, essa função fica a cargo do presidente anterior ou do seu vice. Na hora de votar, o processo ocorre por escrutínio aberto e exige a maioria simples para a eleição. Se houver empate na votação, o critério de desempate é claro, vence o candidato mais idoso. Para encerrar, anote uma proibição regimental importantíssima. Essa proibição aqui, ó. Veja só, os membros suplentes são expressamente inelegíveis para os cargos de presidente e vice-presidente. Os membros suplentes são inelegíveis, não esqueçam disso, inelegíveis. Vamos dar continuidade agora no artigo 72, que fala sobre a substituição e afastamento do presidente da comissão. Se o presidente ele precisar se ausentar, a ordem de substituição é automática, começa pelo vice-presidente. Na falta de ambos, tanto o vice como o presidente, assume temporariamente o membro mais idoso da comissão. Há situações também em que o presidente é obrigado a fazer a transferência formal do cargo para seu substituto legal, o que ocorre em duas hipóteses. Se ele ficar mais de 96 horas fora da capital, no caso Fortaleza, ou mais de 24 horas fora do território do estado, certo? Essas duas hipóteses aqui, ó. Do estado, ele ocorre uma vacância, né, definitiva, ou seja, se o presidente deixar a comissão ou renunciar ao cargo, uma nova eleição deve ser realizada no prazo de 5 dias. Por fim, vale destacar que tanto os presidentes quanto os vice-presidentes podem se afastar temporariamente das suas funções, bastando tem que formalizar o pedido mediante a comunicação escrita ao presidente da Assembleia, certo? Se tiver ausência, tem que ter a transferência formal, certo?
Caso não acontecer essa transferência, vai deixar o cargo, certo? Vamos agora para a parte de competência do presidente da comissão, que está escrita aqui no artigo 73. Este artigo ele resume o poder de liderança e a organização que ele exerce durante os trabalhos técnicos, no caso aqui o presidente, né, das comissões. A primeira grande atribuição é a de convocar reuniões, o que pode ser feito de ofício, ou seja, por iniciativa própria dele, ou a requerimento de um terço dos membros da comissão, cabendo a ele também a competência para convocar as reuniões extraordinárias. Além disso, o presidente é o responsável por designar os relatores, distribuindo as matérias que chegam para análise. Fica atento a duas exceções de prova. Se ele não distribuir os relatores nas CPIs e o autor da proposição, jamais poderá, né, ser o relator dela, certo? Não pode ser o relator, a menos que seja de iniciativa coletiva, aí pode. No dia a dia dos debates, cabe ao presidente submeter as matérias a voto, proclamar também o resultado oficial e assinar o parecer final do colegiado. Por fim, ele tem o poder de resolver as questões de ordem relevantes, né, podendo decidir de ponto de um determinado ponto ou delegar a resposta para o plenário na própria comissão, além de atuar formalmente representando o órgão perante a mesa diretora e também outras comissões de lideranças partidárias. Okay? Vamos agora tratar dos recursos e atos do presidente, que está elencado no artigo 74. Bom, o artigo ele traz uma norma processual muito importante para garantir o direito das partes e a legalidade dos atos. A regra determina que, a partir do momento em que o recurso contra uma decisão do presidente é interposto, a tramitação da matéria principal fica imediatamente suspensa dentro da comissão e esse congelamento do processo dura até que o recurso seja formalmente apreciado e julgado pelo plenário competente, certo? Bem tranquilo essa parte. Agora vamos para o impedimento e as vacâncias nas comissões, que está elencado no artigo, nas seções 9 e 10, nos artigos 78 a 79, certo? Esse é um tema de organização interna que as bancas amam cobrar na prova. No artigo 78, vamos entender como funciona esse preenchimento de impedimentos ou ausência temporária dos membros, certo? Está aqui, 78. O presidente da comissão convoca o suplente de ofício. Se não houver suplente disponível, ele solicita uma indicação ao líder partidário. Caso o líder não faça essa indicação a tempo, cabe ao presidente da Assembleia designar um deputado de ofício para garantir a continuidade dos trabalhos. Já o artigo 79 traz as causas que ocorre a vaga definitiva de uma comissão. Pode ser elas por renúncia, que deve ser feita por escrito ao presidente, e se configura como um ato definitivo. Depois da renúncia, pronto, não pode mais voltar atrás. Também tem a morte, a perda do mandato eletivo, no caso, ou a dissolução do bloco partidário. Por fim, muita atenção à regra de perda de lugar por infrequência. Perde o assento na comissão de forma automática o deputado quer faltar 5 reuniões ordinárias consecutivas sem apresentar uma justificativa aceitável no prazo de 48 horas. São 5 reuniões ordinárias. Esses prazos costumam cair bastante em prova, não esqueçam disso. Vamos agora analisar os artigos 80 a 86, certo? Que trata do funcionamento e deliberação das comissões. Sobre as reuniões, nas reuniões ordinárias, no caso, a regra determina que elas aconteçam uma vez por semana, obrigatoriamente no edifício da Assembleia, e logo após o horário das sessões ordinárias do plenário, acontece essas reuniões, certo? E o quórum, pessoal? Em relação ao quórum, para que os trabalhos comecem, certo? Exige um quórum de abertura mínimo de 1/3 dos membros. Essa mesma fração de 1/3 ou uma decisão
ou uma decisão do plenário é necessária para a comissão precise realizar as reuniões externas. Ok? No momento da deliberação, as decisões são tomadas por maioria de votos, desde que sejam presentes a maioria absoluta dos integrantes, ou seja, metade mais um. A votação secreta é uma exceção, só ocorre se a Constituição Estadual exigir esse mesmo rito no plenário. O presidente da comissão, por sua vez, só vota em caso de desempate ou quando o voto for secreto. Por fim, a comissão pode realizar uma sessão secreta por motivo de segurança ou decoro, mas isso exige a aprovação da maioria absoluta dos membros, ou seja, metade da casa mais uma pessoa, sendo que a votação para decidir se a sessão será sigilosa deve ser feita com o voto do a descoberto, ok? Vamos estudar agora os artigos 88 a 94, que define os prazos de trabalho das comissões, um tema extremamente relevante, certo? Para a parte processual aqui. No regime ordinário, o rito é padrão, certo? O presidente ele tem 48 horas para fazer a nomeação do relator. O relator dispõe de 10 dias para apresentar o parecer e o prazo para o pedido de vista dos demais membros é de 3 dias. E a comissão inteira tem um total de 15 dias para encerrar a deliberação, certo? No regime de prioridade, os prazos diminuem um pouco, certo? A nomeação do relator continua em 48 horas, ok? Nomeação, mas o relator ele possui apenas 3 dias para trabalhar. O prazo de vista cai para 2 dias e o tempo total da comissão é reduzido para 10 dias. Já no regime de urgência, tudo corre ao máximo possível. A nomeação do relator deve ser imediata. O relator ele tem apenas um dia para dar o parecer. O pedido de vista é limitado a um dia e a comissão tem um prazo máximo e improrrogável de 5 dias para liquidar a matéria. Além disso, o regimento assegura o suporte técnico para o trabalho da relatoria. O relator ele pode acionar a consultoria técnica da casa para ter o prazo de 5 dias para o fornecimento dos estudos e subsídio necessário. Contudo, se a matéria tramitar sob regime de urgência ou prioridade, esse prazo técnico é reduzido para apenas um dia. Vamos analisar agora o artigo 93 a 95, que fala sobre a discussão e votação dos pareceres. Quando um projeto está em debate, os deputados membros podem manifestar seus votos de 3 formas específicas. E as bancas adoram trocar essa parte aí de conceito. O primeiro tipo é o voto pelas conclusões. Ele ocorre quando parlamentares discordam do fundamento ou da justificativa apresentada pelo relator, mas concorda perfeitamente com o resultado final, ou seja, com as conclusões do parecer. O segundo é o voto com restrição. Nesse caso, o deputado possui uma divergência técnica com o texto, mas ela não é fundamental a ponto de rejeitar o projeto. O regimento traz uma obrigação importante. O parlamentar é obrigado a enunciar por escrito em que consiste exatamente sua divergência. Por fim, temos o voto em separado. Este acontece quando o membro da comissão discorda totalmente do relator, rejeitando tanto o fundamento quanto as conclusões do parecer original. O detalhe de ouro para a prova é o seguinte: se esse voto em separado for colocado em votação e aprovado pela maioria, né, ele ganha força e torna oficialmente o parecer da comissão. Não esqueçam disso na hora da prova. Esse voto em separado cai muito. Agora, um dos pontos mais importantes de todo o processo legislativo, que é dos artigos 101 a 115, que trata da admissibilidade e dos pareceres terminativos. Duas comissões se destacam aqui e possuem o chamado poder terminativo, que é a capacidade de barrar um projeto antes mesmo de chegar ao plenário. A primeira delas é a Comissão de Constituição e Justiça e Redação, essa primeira aqui. O que ela faz? Ela funciona como o primeiro grande filtro da casa, examinando os aspectos de constitucionalidade, legalidade
juridicidade, regimentabilidade e técnicas legislativas. Se a CCJ emitir um parecer terminativo, concluindo que o projeto é inconstitucional ou ilegal, ela tem o poder de arquivar a proposição definitivamente. Já a segunda comissão é a de Orçamento, Finanças e Tributação. Essa também tem um valor aqui muito importante. Cabe a ela verificar a compatibilidade financeira da matéria com as leis orçamentárias, por exemplo, LDA, quer dizer, PPA, LDO, LOA, que são as principais leis orçamentárias. Ela é chamada de COFT, certo? Que é a Comissão Orçamentária Financeira e de Tributação. Também emite um parecer terminativo sobre a adequação financeira, podendo barrar projetos que gerem despesas irregulares. Mas atenção para a pegadinha de prova. Esse arquivamento ele não é absoluto. Se o autor do projeto não concordar com a decisão da CCJ ou da COFT, ele também pode requerer a revisão do arquivamento pelo plenário. Para isso, ele precisa de apoio mínimo de 1/10 dos deputados, certo? 1/10 dos deputados para recorrer ao plenário. Vamos agora falar sobre a frente parlamentar e lideranças. A frente parlamentar exige um mínimo de 5 membros e sua criação depende de requerimento de 1/5 dos deputados. Cada parlamentar pode integrar no máximo 4 frentes simultâneas, e o prazo de duração delas não pode ultrapassar a legislatura. Além disso, sobre os líderes de bancada, eles são escolhidos pela maioria absoluta de sua respectiva representação. Para os vice-líderes, a proporção é de 1 para cada 8 deputados ou fração. Como regra, a vedação, os líderes eles não podem integrar a mesa diretora, salvo no caso de bancada composta por apenas um parlamentar. Por fim, o colegiado de líderes, que é o colégio, é o órgão formado pelos líderes das bancadas, federações, blocos e também do governo. Suas reuniões ordinárias ocorrem uma vez por mês, sendo sempre presidido pelo presidente da Assembleia. Vamos analisar agora o artigo 126, que fala justamente dos blocos parlamentares. Para a formação de um bloco, ele exige a união de 2 ou mais partidos, também pode ser federações ou blocos, certo? A decisão deve partir da deliberação de sua respectiva bancada. O critério numérico é obrigatório e pode conter com um mínimo de 1/10 dos membros da Assembleia Legislativa. Como principal efeito dessa união, as lideranças dos partidos que passaram a integrar o bloco, ela perde todas as suas prerrogativas regimentais individuais, já que agora elas ficam centralizadas na liderança de um bloco. Sobre a extinção, o bloco deixa de existir caso o desligamento de alguma das bancadas reduza o número de componentes para menos de 1/10 da casa. Quando chega nesse valor, ela perde o bloco parlamentar. Além disso, guardem esta vedação para a prova. A vedação é em relação à extinção. A agremiação que fazia parte de um bloco que foi dissolvido fica proibida de ingressar a qualquer outro bloco dentro da mesma sessão legislativa, certo? Dentro da mesma, só pode ir na sequência, na próxima sessão, ok? Vamos agora analisar o título 4, que fala dos artigos 127 a 145. E justamente vamos trabalhar aqui a questão da posse, deveres e direitos dos deputados. Vamos lá, começando com a posse. Sobre a posse, o prazo limite para o titular é de 120 dias, prorrogável por igual período. Caso esse prazo não seja atendido, configura-se renúncia automática, gerando a convocação do suplente. Falando no suplente, a mesa diretora tem um prazo de 48 horas para convocá-lo e ele dispõe de até 30 dias para tomar posse. Um detalhe fundamental de provas é o seguinte: o suplente é convocado em substituição temporária.
fica proibido de ser eleito para os cargos da mesa diretora ou para a presidência ou vice-presidência de qualquer comissão. A perda do mandato ocorre em situações graves, como faltar a um terço das sessões ordinárias na mesma sessão legislativa, também por infringir as vedações constitucionais, quebrar o decoro, por exemplo, ou sofrer a perda dos direitos políticos. Por fim, a renúncia deve ser feita por escritos e com firma devidamente reconhecida e direcionada também à mesa diretora. Ela só se torna efetiva após o despacho do presidente. Caso a Assembleia esteja em recesso, a leitura do ato deve ocorrer obrigatoriamente em até 24 horas. Beleza? Vamos agora para as regras da imunidade parlamentar. Uma questão com certeza vai cair aqui desse assunto, certo? A inviolabilidade garante que os deputados são civil e penalmente inimputáveis por opiniões, palavras e votos. Além disso, desde a expedição do diploma, eles não podem ser presos, obrigando-se a algumas exceções, como o flagrante de crime inafiançável, ocorrendo esse flagrante, os autos de prisão devem ser remetidos à Assembleia em até 24 horas. A partir daí, abre-se o rito na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. São 48 horas para facultar as alegações do parlamentar e mais 48 horas para designar um defensor, caso necessário. E em 24 horas, após as alegações, para a emissão do parecer prévio que irá a plenário. Sobre o fórum privilegiado, os deputados estaduais são processados e julgados diretamente pelo Tribunal de Justiça do Ceará, ou seja, o TJCE. Além disso, o plenário de cada casa possui o poder de determinar as sanções de ação penal por crimes praticados à deploração, dispondo apenas do prazo de 45 dias úteis para apreciação desse pedido. Para fechar, o regimento traz outras garantias. Os parlamentares não são obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do mandato, e a sua incorporação às Forças Armadas, em caso de guerra, depende de licença prévia da Assembleia. Vamos analisar agora o artigo 151, que disciplina as regras sobre as licenças dos deputados. Fica atento aos prazos e às autoridades competentes para a concessão de cada uma dessas licenças. A primeira modalidade é a licença por missão diplomática ou curso no exterior. Essa é a primeira aqui. O que acontece nessa licença? Ela é concedida diretamente pela mesa diretora mediante requerimento no parlamento, não havendo um prazo máximo especificado em lei, certo? Para os casos de saúde e maternidade, a licença maternidade é de 120 dias, com possibilidade de 60 dias de prorrogação. O regimento também exige a apresentação de atestado médico e aprovação passa obrigatoriamente para o plenário se o afastamento for superior a 15 dias. Também temos a licença paternidade. A licença paternidade ela é de 5 dias, concedida diretamente por meio da mesa diretora, sem a necessidade de deliberação do plenário. Por fim, a licença para tratar de interesses particulares possui regras bem rígidas. O prazo máximo é de até 120 dias por sessão legislativa. O deputado ele fica totalmente sem remuneração e não cabe prorrogação. Caso o parlamentar ele decida retornar antes do prazo previsto, ele pode assumir um mandato a qualquer tempo, desde que o período total do seu afastamento tenha sido inferior a 120 dias. Ok? Vamos agora falar sobre os tipos de sessão plenária, que está no título 5. A sessão ordinária ocorre nos dias úteis, de terça a sexta-feira, com o início das 9 horas e duração de 5 horas, sendo vedada a realização de sessões às segundas-feiras. A sessão extraordinária é realizada em horários diversos ou em sábados e domingos. Sua convocação cabe ao presidente da Casa e ao colégio de líderes, ou via requerimento por 1/5 dos deputados. A sessão especial destina-se às finalidades específicas,
como apreciação de veto, indicações de escolha de autoridades, oitiva de secretário de Estado, participação direta da sociedade civil em julgamentos por crimes de responsabilidade e, por fim, a sessão solene serve para a instalação e encerramento dos trabalhos e para a prestação de homenagens. O requerimento fixa um limite máximo de 50% do número de sessões ordinárias previsto para o mês e exige a execução obrigatória do hino do Ceará. Vamos analisar agora a estrutura da sessão ordinárias e ordens de trabalhos. O começo, um grande destaque é a Tribuna Popular, que ocorre sempre na primeira sexta-feira do mês. Nela podem se manifestar até 3 entidades de classe ou da sociedade civil, um tempo de 10 minutos para cada uma. Após as falas, tem até 5 deputados que podem debater as pautas trazidas, dispondo de 5 minutos cada um. O regimento também prevê o chamado levantamento antecipado, que é o encerramento da sessão antes do horário regulamentar. Isso só pode acontecer em 3 situações específicas. A primeira delas é em caso de tumulto grave no plenário, para prestar homenagem também a parlamentares falecidos no exercício do mandato ou mediante requerimento escrito de 1/5 dos deputados com a devida aprovação plenária. Ok? Só vamos agora entrar no capítulo 2, abrangendo os artigos 169 a 193, falando agora das sessões públicas. A sessão plenária da Alesse ela segue uma estrutura interna rígida e rigorosamente cronometrada, sendo dividida em 4 fases sequenciais. É fundamental que vocês memorizem a ordem e as regras de cada uma delas, pois a finalidade de cada uma dessas fases e cumprimento dos prazos estabelecidos no regimento são questões recorrentes em provas. Daqui a parte da estrutura da sessão. Primeiro tem o primeiro expediente, que é a leitura da ata e os oradores inscritos. Depois vem a ordem do dia, que é a parte da votação das preposições agendadas, seguindo para o segundo expediente, onde tem os oradores livres em plenário, que eles vão falar. E, por fim, temos o tempo de liderança, 90 minutos, dedicado ao pessoal das lideranças dos blocos parlamentares ou do seu partido. A sessão ela é aberta rigorosamente com a seguinte fórmula do protocolo, a seguinte forma protocolar. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Sempre assim que é aberta as sessões. Para que os trabalhos possam começar de fato, o regimento exige um quórum mínimo de 1/3 dos deputados presentes em plenários. Caso esse número não seja atingido no horário regulamentar, o presidente deve aguardar o limite de 20 minutos, certo? 20 minutos para tomar qualquer outra providência. Falando agora do primeiro expediente, a duração total dessa fase é de 90 minutos, improrrogáveis, certo? Não tem uma prorrogação. Cada deputado orador dispõe de 15 minutos para fazer o discurso na tribuna. Para garantir a rotatividade, a inscrição é limitada ao máximo de 2 vezes por semana, obrigatoriamente em dias alternados. Se o início não houver número, admite-se a supressão da sessão para um quórum de até 20 minutos. Durante o primeiro expediente ocorrem 3 ações principais. O segundo secretário realiza a leitura da ata da sessão anterior, que deve ser disponibilizada no dia útil anterior, né? E o primeiro secretário apresenta em formato de sumário todas as proposições e documentos recebidos. E, finalmente, os deputados previamente inscritos sobem à tribuna para discursar sobre os temas de livre escolha. Por fim, anotem uma pegadinha importante na sua prova. A ata da sessão anterior ela é considerada aprovada de forma automática. De forma automática. Se a questão trazer é aprovada por um quórum de maioria absoluta. Não, é de forma automática. Independentemente de votação, certo? A menos que haja uma impugnação formal por parte de algum parlamentar. Agora vamos analisar a ordem do dia, outro assunto recorrente em prova, a ordem do dia. Na ordem do dia, pessoal,
para dar início aos trabalhos, exige um quórum de maioria absoluta dos deputados. O presidente ele organiza a pauta seguindo esta ordem de prioridade. Primeiro, as matérias em regime de urgência, com preferência absoluta. A regime de urgência, como a gente viu, é aquela onde tem a maior rapidez, né? Seguida pela redação final, depois as votações adiadas e, por fim, as discussões adiadas e novas. Dentro de cada grupo, a prioridade segue um tipo de documento: projetos de resolução, projetos de lei, decreto legislativo, né? E projetos de indicação. A pauta ela é divulgada eletronicamente até o dia anterior, mas o presidente pode retirar matérias até o término do primeiro expediente. Caso ocorra um pedido de verificação de quórum nesta fase, o prazo de tolerância é de até 20 minutos. Ok? Vamos para o segundo expediente. No segundo expediente, tem a duração de 90 minutos para discussões sobre temas livres também. Cada orador dispõe de até 10 minutos, o tempo é mais curto, e as inscrições seguem o limite de 2 vezes por semana, em dias alternados. Essa fase ela pode ser transformada em um segundo expediente especial para receber personalidades convocadas. Na sequência, temos o tempo de liderança, que também é de 90 minutos e serve para tratar de assuntos de interesses partidários. Ok? O vice-líder, né, na parte do líder, a regra de ouro é o seguinte: só pode falar se tiver presença registrada na sessão. Por fim, entrando na explicação pessoal, que ocupa o tempo restante da sessão, o tempo de cada orador cai para 5 minutos e a inscrição deve ser feita no mesmo dia da sessão em livro próprio. Ok? Vamos agora para o plenário virtual, no artigo 170. Esse plenário é destinado estritamente a matérias de menor complexidade política. Vão para o ambiente virtual, ou seja, vai ter datas comemorativas, os eventos do calendário oficial, títulos de utilidade pública estadual, denominação de equipamentos, bens públicos, títulos de cidadania, homenagens, por exemplo, além de projetos de indicação e requerimentos gerais. Isso tudo está no plenário virtual. Sobre as regras de funcionamento, fique atento aos prazos e quórums. A abertura da sessão virtual exige o ingresso de, no mínimo, 1/3 dos deputados no sistema e a pauta fica indisponível, né? Na verdade, fica disponível para a deliberação por 5 dias úteis. Contudo, o regimento também garante um mecanismo de veto. Se 1/4 dos parlamentares optar pelo plenário físico, sem ser o virtual, a matéria é imediatamente retirada do ambiente digital e enviada para o debate presencial. Ok? Tem essas nuances aqui para vocês estudarem na hora da prova. Um detalhe final é que, uma vez transferida para o plenário presencial, essa matéria fica totalmente proibida de retornar ao plenário virtual dentro da mesma sessão legislativa. Cuidado com pegadinhas de prova nesse sentido. Vamos agora analisar o SDR, né, que é o Sistema de Deliberação Remota, que é uma novidade também nesse texto. O SDR é acionado diretamente pelo presidente da Assembleia em situações excepcionais de crise, como guerra, calamidade pública, pandemia, colapso de transportes ou qualquer outro motivo de força maior. As sessões remotas têm duração de até 5 horas, prazo que pode ser prorrogado pelo presidente mediante motivo fundamentado. Para a participação dos deputados, o uso de áudio e vídeo é obrigatório através de dispositivos como iOS ou Android, que tem uma conexão estável, obviamente, trazendo uma regra rígida de segurança cibernética. Os dados biométricos dos parlamentares não podem trafegar de forma alguma pela internet. Na hora de decidir as matérias, o que acontece? O voto proferido pelo sistema é irretratável, ou seja, não pode ser alterado após o encerramento da votação.
Por fim, para garantir a validade jurídica de todo o processo, todos os documentos produzidos, inclusive os autógrafos, por lei, podem ser assinados eletronicamente. Vamos agora falar das sessões secretas, certo? Uma sessão secreta pode ser realizada mediante deliberação de maioria absoluta, exigindo o voto descoberto, né, que pode ser visto por essa decisão. As hipóteses de ocorrência são previsão na própria Constituição, convocação do presidente, requerimento de 1/3 dos deputados, requerimento de qualquer parlamentar aprovado pelo plenário ou por solicitação da comissão permanente. Não pode a comissão temporária, só a permanente. Normalmente possui acesso restrito, permitindo a permanência apenas de deputados ou também funcionários expressamente designados para o ato. E, quando for o caso, o acusado e seu defensor. O tempo reservado para os debates é limitado à primeira hora da sessão, sendo assegurado a cada deputado ocupar a tribuna por no máximo 10 minutos. Por fim, a ata é lacrada e lavrada para o segundo secretário. Aí depois é lida e aprovada na mesma sessão. Certo, pessoal? Isso aqui é um assunto muito importante, pode cair em prova. Só vamos agora analisar os conceitos e as espécies das proposições dentro do processo legislativo, elencado aqui no artigo 169. As proposições é toda matéria sujeita à deliberação da Assembleia, englobando desde projetos até representações populares. Contudo, o artigo 201 proíbe a admissão de matérias inconstitucionais, alheias às competências da Casa, também antirregimental e mal redigidas, certo? Além disso, pessoal, o rol das preposições inclui propostas de emenda constitucional, projetos de lei, pode ser ordinária, complementar, delegadas, de resolução, de decreto legislativo, de indicação, vetos, emendas e subemendas. Também tem requerimentos, menções e recursos, além de propostas de fiscalização, pedido de informação, pareceres substitutivos e representações populares. Tudo isso é proposto aqui nas proposições. Certo? Tem também os tipos de projeto de iniciativa legislativa. Quais são esses, pessoais? O regimento ele divide o andamento das matérias em 3 ritos bem definidos. O primeiro é a tramitação ordinária, que funciona como o rito padrão da casa, seguindo para os prazos normais de análise. O segundo é o regime com prioridade, que imprime um rito mais rápido ao processo e exige o requerimento de no mínimo 5 deputados signatários para ser concedido, né? Por fim, temos o regime de urgência, que é aquele mais rápido de todos, que determina uma tramitação imediata com a dispensa de diversas exigências regimentais, salvo as exceções expressas na lei. Vamos agora para a iniciativa popular da lei. A iniciativa popular, ela é importante instrumento de democracia direta, que as pessoas vão diretamente à Assembleia Legislativa e a sua apresentação exige um apoio mínimo de 1% do eleitorado estadual, ou seja, 1% do Ceará, o pessoal que vota nas eleições, 1% dessa galera vai lá, distribuindo de pelo menos 5 municípios. Tem que ter pelo menos 5 municípios, não é só Fortaleza, tem que ser Fortaleza e mais 4 municípios próximos ou afastados no Ceará, contendo no mínimo também 0,3% do eleitorado de cada um deles. Ou seja, não pode ser só uma pessoa singular, tem que ter pelo menos 0,3%. As assinaturas ela deve conter nome completo, endereço e dados do título eleitoral, sendo plenamente admitida a subscrição eletrônica com garantia de autoria. O regimento também garante o direito à fala ao primeiro secretário da proposta ou quem a ele indicar. Okay? Ele poderá também ter o tempo de 20 minutos para defender esse projeto. Por fim, exige uma forte
proteção ao projeto de iniciativa popular. Ele jamais poderá ser rejeitado liminarmente por vícios de linguagem ou defeitos formais. E isso fica a cargo das pessoas que trabalham na Assembleia Legislativa. Você, como futuro servidor, vai fazer esse papel. Certo? A CCJR, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, deve corrigir esses detalhes técnicos antes da votação. Ok? Que é o erro de falas, já no final. Direito de fala 20 minutos e a proteção ao projeto. Em relação às emendas, tem vários tipos de emendas, certo, pessoal? Isso aqui cai muito em prova também, certo? O artigo 222 classifica as emendas em 6 tipos distintos. Tem a aditiva, que acrescenta algo ao texto, a supressiva, que elimina parte da matéria, a modificativa, que altera a redação sem mudar a substância essencial daquela redação. A substitutiva, que troca parte ou a totalidade do projeto. A aglutinativa, que faz a fusão de outras emendas. E a de redação, que é justamente aquela final. Votada apenas para o aprimoramento da técnica legislativa. Em relação aos prazos de apresentação, elas podem ser propostas livremente enquanto o projeto estiver em pauta ou em análise das comissões. No plenário, a apresentação é permitida até a primeira discussão e exige a assinatura de 1/10% dos deputados. Na verdade, é 1/10 dos deputados, não é 1/10%, não, é 1/10 dos deputados ou de um líder, ok? 1/10 dos deputados ou por um líder, até a primeira discussão. Em relação à urgência, exige 1/5 dos deputados ou da comissão. Na fase da aglutinativa, pós-discussão, exige 2/3 daqueles membros para a votação. E atenção aqui a um ponto muito importante. Guardem isso, certo? Guardem isso. São vetadas emendas que aumentem a despesa em projeto de iniciativa exclusiva do governador ou de organização dos serviços administrativos dos poderes, certo? Isso aqui pode cair em prova, é um tema muito importante. Agora vamos analisar a parte dos requerimentos, focando na classificação, competência e nas principais pegadinhas de prova, certo? Aqui, pessoal, o que acontece? Em relação à forma de apresentação, o regimento estipula que os requerimentos sujeitos apenas ao despacho do presidente são, como regra, formulados de maneira verbal. Contudo, o parágrafo 1º do artigo 208 traz uma lista obrigatória de pedidos que devem ser apresentados por escrito, como os de retirada de proposições com parecer favorável, pedido de destaque, constituição de comissão especial ou as famosas CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, e pedidos também de licença de deputados. Avançando para as competências de deliberação, um grande destaque envolve o pedido para a realização de sessão secreta, previsto no artigo 220, inciso 11, onde deve ser obrigatória a submissão ao plenário e exige a aprovação de maioria absoluta dos membros da Casa. Por fim, o rito para o pedido de informação direcionado ao Poder Executivo, caso a autoridade não responda ao requerimento, o prazo é de 30 dias e cabe ao presidente da Assembleia, mediante solicitação do autor da matéria, retirar a cobrança formalmente por meio de um ofício. Não esqueçam disso daqui. Vamos analisar agora os tempos de debates regimentais, certo? No plenário presencial, durante a ordem do dia, a discussão de um projeto garante um tempo de 10 minutos para cada parlamentar. Esse tempo aqui é fixado. Caso seja apresentado um pedido de adiamento da discussão ou votação, o tempo cai para 5 minutos, permitindo a fala de apenas um orador a favor e um contra. O à parte é limitado a 3 minutos, a menos que o orador conceda tempo maior. Além disso, guardem o prazo do interstício do rito ordinário. Deve-se respeitar um intervalo de no mínimo 48 horas entre a primeira e a segunda discussão da matéria. Por outro lado, quando o presidente assina o SDR,
todos os tempos de fala são reduzidos para dar célere aos trabalhos virtuais, certo? No ambiente remoto, o tempo para discussão cai para 5 minutos, enquanto que os prazos para justificação, a parte encaminhamento, é limitado a 2 minutos cada, ok? Vamos agora analisar o processo de votação, focando aqui no artigo 256, que ele traz os casos em que o voto é secreto e obrigatório, sendo um voto taxativo, ou seja, não pode mais do que isso. Muito cobrado em prova isso aqui. Essa votação sigilosa deve ocorrer na exoneração do Procurador-Geral de Justiça antes do término do seu mandato, também na votação de indicação para dirigentes de instituição de créditos estaduais e no processo de escolha de 4/7 e aprovação de 3/7 dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Para fechar, o regimento também traz uma regra preclusiva sobre a segurança jurídica dos ritos parlamentares. Uma vez escolhido e iniciado um determinado processo de votação para o projeto, ele não deve ser trancado para a mesma matéria. A única exceção admitida ocorre quando o projeto avança para uma fase de discussão correspondente a uma outra etapa autônoma de debate. Okay? Em relação aqui à urgência e prioridade, o regime de urgência impõe uma tramitação imediata ao projeto, dispensando de quase todas as exigências regimental. Podem requerer esse regime o líder de representação partidária, 1/5 dos membros da Assembleia, 2 membros da mesa diretora ou do próprio autor da proposição, desde que tenham se passado 45 dias de sua apresentação. Durante os debates ocorre o encerramento automático da discussão, após a fala de 4 oradores, sendo 2 a favor e 2 contra. Se a comissão ganha o prazo de até 5 dias, na verdade a comissão ela ganha, né, o prazo de 5 dias corridos para emitir esse parecer. Por sua vez, o regime de prioridade define uma tramitação mais rápida que a ordinária, porém mantém todas as exigências no rito comum. Qualquer matéria que passa a tramitar nesse regime, mediante o requerimento de 5 deputados, ele fixa também essa coisa aqui, ó, que é a tramitação mais rápida, 5 deputados. E uma diferença essencial é o seguinte, para fixar essa diferença, enquanto a urgência dispensa os requisitos regimentais padronizados, abrindo espaço apenas para 4 exceções legais, a prioridade funciona apenas como uma aceleração do rito, conservando a integralidade das exigências dos processos originais. Okay? E aqui, ao analisar a redação final e o arquivamento, depois de aprovada a matéria, o prazo passa para a apresentação da redação final, conforme o regime. Será de 5 dias na tramitação, né? 5 dias na tramitação ordinária, 2 dias na prioridade e 1 dia na urgência, como a gente já viu. Depois da aprovação da redação, a mesa tem direito a 4 dias, né? Até 4 dias, para expedir o autógrafo e enviar ao governador. Sobre o arquivamento, as proposições não deliberadas até o fim da legislatura são arquivadas automaticamente. O autor ele pode pedir o desarquivamento nos primeiros 180 dias da legislatura seguinte, fazendo com que o projeto retorne ao estágio em que parou. Essa matéria desarquivada, ela ganha preferência sobre as outras, já que é no sentido de urgência, ok? Vamos analisar agora as regras dos artigos 294 ao 299, que disciplina a tramitação do veto do governador. No recebimento, assim que o veto chega à casa, ele é lido no expediente da sessão ordinária, distribuindo em avulsos aos deputados e encaminhado diretamente à CCJR, que é a principal comissão responsável pela avaliação da juridicidade daquela proposição. Na comissão, se o veto trouxer razões que vão além da inconstitucionalidade, como interesse público,
A mesa diretora também o encaminha às comissões pertinentes, né, que vai analisar o projeto original. O prazo aqui é rígido, cada comissão dispõe de apenas 5 dias úteis, certo? 5 dias úteis para emitir o parecer. Esgotando esse prazo, a mesa diretora inclui na ordem do dia, com ou sem o parecer dos colegiados, ok? Vamos agora adentrar no artigo de votação e consequências dos vetos, certo? Aqui é a parte de votação e consequências dos vetos. O primeiro prazo essencial é que o veto deve ser apreciado em 30 dias, a contar do seu recebimento pela Assembleia. Para ocorrer a rejeição do veto, o regimento exige o quórum de maioria absoluta dos deputados. Se o prazo de 30 dias se esgotar sem a deliberação, o veto entra automaticamente na ordem do dia e provoca o sobrestamento, ou seja, o trancamento de todas as demais matérias da pauta. Sobre a renovação, guarde que as proposições vetadas não podem ser representadas na mesma sessão legislativa. A única exceção é se houver uma nova proposta subscrita por maioria absoluta da Casa. Por fim, o processo ocorre por votação no sistema eletrônico e, caso haja impossibilidade tácita, o rito será realizado por meio de cédulas depositadas na urna. Vamos agora para o artigo 300, já estamos chegando no finalzinho, que vai contar aqui de um rito de fiscalização de suma importância, que é justamente o envio das contas anuais, acompanhando do parecer prévio do TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado, que ele deve analisar, né, e deve chegar à Assembleia em até 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Se o Estado estiver em situação de calamidade pública, esse prazo é estendido até 120 dias. Assim que as contas chegam lá na Assembleia, ocorre a publicação. O presidente determina a publicação do balanço geral e do parecer do TCE em até 2 sessões do recebimento, contando do recebimento. Encaminhando a matéria imediatamente para a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, que vai cuidar da parte financeira. O regimento ele também prevê a criação de uma comissão especial de 3 membros, caso o TCE envie apenas o relatório, sem o parecer prévio. Esse colegiado terá 90 dias para fazer o levantamento das contas e o COFT, que é a comissão que cuida das finanças, disporá, na verdade, de mais de 90 dias para emitir o seu pronunciamento. Por fim, o campo de esclarecimento e sustação, se houver os indícios de despesa de irregularidade, dispensa, na verdade, da irregularidade, a autoridade responsável ela terá 5 dias úteis para prestar o esclarecimento e o TCE terá 30 dias úteis para se pronunciar. Caso a irregularidade seja confirmada, a Comissão lá de Finanças, a COFT, proporá a sustação do ato por meio de um decreto legislativo, ok? Vamos agora falar de um assunto muito importante que cai sempre em prova, que é as leis orçamentárias, o PPA, a LDO e a LOA, certo? Começando aqui com o PPA. O PPA, que é o Plano Plurianual, vigorará por 4 anos e é enviado pelo Executivo até 30 de setembro. São 45 dias para sugestões nas microrregiões, 30 dias para o parecer da comissão e até 30 dias para a votação, exigindo maioria absoluta. A LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, deve ser enviada até 2 de maio e o processo de elaboração dura 60 dias. Existe também a aprovação por maioria absoluta e a realização de, no mínimo, uma audiência pública obrigatória. Já a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, é enviada até 75 dias do início da sua vigência. Ela engloba os orçamentos fiscais, de investimento e da Seguridade Social, exigindo também, ao menos, uma audiência pública durante a tramitação. Vamos analisar agora o bloco dos artigos 311 a 313, que fala sobre as regras de tramitação orçamentária
na COFT, que é a Comissão Orçamentária de Finanças e Tributação. O rito começa quando a mesa diretora lê o projeto em 24 horas no expediente e o remete imediatamente à comissão. Na fase de emendas, ela só pode ser apresentada na COFT e são terminativamente proibidas se aumentarem as despesas global propostas. Caso o relator principal não apresente esse parecer no prazo, o presidente da comissão ele indicará um relator substituto que terá 3 dias úteis para trabalhar. Um detalhe fundamental é que a votação na COFT é conclusiva e final, dispensando, na verdade, o plenário, salvo se houver recurso assinado por um terço dos deputados para levar ao plenário geral, certo? Normalmente acaba lá na COFT a discussão. Por fim, guardem uma regra exclusiva da pauta. Na ordem do dia em que constar a votação na LOA e no PPA ou na LDO, não poderá constar nenhuma outra proposição legislativa, é só aquelas leis, certo? Nenhum outro assunto é abordado, tá bom? Vamos agora falar sobre a divisão administrativa e territorial, um assunto muito comum em provas. O processo começa com uma representação dirigida à Assembleia Legislativa, que deve obrigatoriamente observar os critérios da legislatura federal, certo? E aí, sendo facultativo ao presidente criar um grupo de trabalho para dar apoio técnico. Na sequência, a CCJR analisa, né, um prazo de 10 dias para se manifestar, concluindo pela apresentação de um projeto de decreto legislativo que determina o plebiscito ou propondo o arquivamento definitivo da proposta. Se for aprovado o plebiscito, o presidente da Assembleia comunica imediatamente ao TRE, após a divulgação do resultado, a CCJ ela ganha um prazo de 30 dias para elaborar o projeto de lei correspondente. A aprovação final desse projeto ocorre obrigatoriamente em sessão extraordinária, grave isso, foi extraordinária, sob o regime de urgência, e sua redação final deve ser apresentada em 10 dias após a aprovação em plenário. Por fim, fiquem atentos a uma regra constitucional aqui, sobre a criação, certo? Fiquem atentos. Qualquer criação, incorporação, fusão ou desmembramento de município depende rigorosamente de realização prévia de estudo de viabilidade municipal em consulta plebiscitária junto à população envolvida, certo? Vamos agora falar sobre nomeações e indicações sujeitas à aprovação dos artigos 321 a 323. O rito das indicações do Executivo começa quando a mesa diretora recebe a mensagem do governador e, no prazo de 2 dias, a consubstância em um projeto de decreto legislativo. Na fase de instrução, o candidato indicado pode ser formalmente convocado para passar a uma arguição pública perante a CCJR, que é aquela Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Logo após a realização dessa sabatina, né, o parecer da comissão deve ser encaminhado à presidência da casa já no dia imediato, né, no dia seguinte. Por fim, a deliberação em plenário ocorre em sessão pública, mas fique muito atento ao método de votação. O voto é por escrutínio secreto, não é aberto, é secreto. E a aprovação exige apenas o quórum de maioria simples, certo? Só vamos agora analisar os crimes de responsabilidade e autorização penal. O processo contra o governador, vice, secretários, PGJ, PGE e defensor-geral segue um rito de legislação especial e também do regimento interno. No rito, pessoal, desse crime de responsabilidade, o rito de defesa é escrito perante a CCJR e o acusado ele tem 10 dias úteis para responder. Se não o fizer, um defensor dativo assume pelo mesmo prazo, no caso 10 dias, na fase
de parecer e votação, a CCJ também dispõe de 10 dias úteis para emitir o relatório. A autorização de instaurar o processo exige o voto de 2/3 dos membros da Casa e a comunicação oficial ao STJ deve ocorrer em 2 sessões. Ok? Dito isso, vamos agora analisar os artigos 327 a 331, que disciplinam a convocação e o comparecimento de secretários. A Assembleia ela pode convocar secretários de estados e dirigentes da administração indireta mediante o voto de 1/3 dos membros da Casa. Após o primeiro secretário oficializar, né, a autoridade, que deve ocorrer em 30 dias, ela tem 30 dias para o atendimento sob pena de responder por crime de responsabilidade. No dia de comparecimento, o autor do requerimento de convocação dispõe de 20 minutos para fazer suas considerações, enquanto que cada um dos demais deputados tem apenas 10 minutos para formular perguntas. Por fim, após a resposta da autoridade, o autor e os líderes partidários contam com apenas 10 minutos para a manifestação. Vamos agora entender mais sobre a proposta de emenda à Constituição, a famosa PEC. De quem pode fazer essa iniciativa? Bom, pessoal, a iniciativa de propor uma PEC cabe a 1/3 dos deputados, ao governador de estado e a mais da metade da Câmara, ou seja, metade mais um, certo? De seus membros. Ou por iniciativa popular, também pode ser por iniciativa popular. A questão de prova cobra muito essa iniciativa popular. Vale destacar que é expressamente vedada qualquer alteração constitucional na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. Não pode. Qualquer dessas hipóteses aí é vedada qualquer alteração constitucional. Nessa tramitação, a proposta fica em pauta por 10 dias para o recebimento de emendas. Em seguida, a mesa a encaminha à CCJR, que vai analisar em 2 dias e terá um prazo de 20 dias para emitir o parecer. Caso a comissão não se manifeste nesse prazo, será designado um relator especial com 10 dias para concluir o relatório. Por fim, a aprovação exige a votação em 2 turnos, como sempre faz na Câmara, né? Um quórum qualificado de 3/5, que é um quórum maior, de deputados em ambos os turnos. Uma vez aprovada a emenda, é promulgada diretamente na mesa da Assembleia Legislativa, sem a necessidade da sanção do governador. Eles mesmos que decidem lá. Vamos agora analisar os próximos artigos aqui, em referente à questão de ordem e à reforma do regimento, certo? Sobre essa questão de ordem, o regimento estabelece que toda dúvida levantada sobre a interpretação das normas internas da Casa se enquadra nessas categorias. O deputado ele é obrigado a iniciar presencialmente, né, quais disposições regimentais estarão sendo violadas, certo? Caso contrário, o presidente não permitirá o questionamento, ok? O prazo máximo para formular ou contradizer, né, contraditar uma questão de ordem é de 3 minutos. Se o parlamentar discordar da questão da presidência, ele pode interpor um recurso verbal na mesma sessão, devendo apresentar as razões por escrito em até 24 horas, cabendo ao plenário decidir o recurso na sessão seguinte. Avançando para a reforma do regimento, a iniciativa é privativa da mesa diretora, tramitando por meio de um projeto de resolução sobre o rito ordinário, com 2 discussões. Okay? Na regra principal, que cai exatamente na sua prova, é que as alterações aprovadas só entram em vigor na sessão legislativa seguinte, não é na mesma, é na seguinte, a menos que o projeto seja aprovado por maioria absoluta, em hipótese em que a vigência pode ser imediata, ok? É uma exceção muito importante. Se for por maioria absoluta, a vigência é imediata, cai demais em prova. Para manter o texto sempre atualizado, a mesa diretora consolida todas as modificações ao final de cada sessão legislativa e, por fim, ela anota o prazo do artigo 363, né, que regula o artigo 43 para ser elaborado em
90 dias, né? 90 dias a contar da vigência da resolução. Isso aqui cai demais em prova também. Agora, partindo aqui para o regimento interno, falando dos blocos 344 a 364, já estão chegando no finalzinho, né? Que fala sobre as disposições gerais. O policiamento do palácio é classificado como polícia interna e fica a cargo da segunda CPG, que é da PMCE, sob a gestão e autoridade da mesa diretora. O regimento proíbe terminantemente o aporte de armas por civis em toda a dependência da Assembleia Legislativa, certo? E determina também que qualquer infração penal cometida no local seja imediatamente encaminhada à Polícia Civil para as providências cabíveis. Sobre as regras de prazos gerais, guardem o seguinte: salvo disposição em contrário, elas são contados em dias corridos, ok? Não são dias úteis, são dias corridos. Aplica-se a regra clássica do direito, exclui o dia do início e inclui o dia do vencimento, sempre assim. Se o prazo final cair em um feriado ou fim de semana, ele fica prorrogado automaticamente para o primeiro dia útil seguinte. A convocação extraordinária da Assembleia durante o recesso pode ocorrer de duas formas: pelo presidente da Casa, para casos de intervenção municipal ou posse de autoridades, ou por iniciativa do governador ou da maioria dos membros do Legislativo, por motivo de urgência ou interesse público relevante. Para que a convocação ela seja efetivada, existe também a aprovação por maioria absoluta dos deputados. E, por fim, o texto também traz algumas restrições e normas de condutas administrativas, que é exatamente essas restrições aqui embaixo. Ó. Fica proibido, não esqueçam, dar nomes de pessoas vivas a qualquer dependência da Assembleia Legislativa, só pessoas que já faleceram que podem. Além disso, a exploração de comércio ou serviço nas dependências da casa só é permitida mediante autorização expressa do primeiro secretário, ok? E aqui, pessoal, os prazos da lei. Aqui alguns prazos desse último assunto, mas tem todos os prazos da lei no seu material. Quem quiser adquirir está na descrição do vídeo. Se você deixou o seu like, muito obrigado, porque esse aqui foi um trabalho enorme. Você não tem noção do tanto de trabalho que deu para fazer esse material aqui. Se você valoriza aqui nosso trabalho por um preço super barato, sim, você vai conseguir isso aqui ao preço de um lanche, certo? Está o R$ 29,90 todo o material, sem ser só esse, toda a legislação da Alesse por R$ 29,90. Tá de graça, basicamente. Se você curtiu, deixa o like aí. E agora vamos para as questões. Fala pessoal, agora vamos resolver as questões da resolução 751, que é o regimento interno da Assembleia Legislativa. Muito cansativo fazer a aula, mas vamos continuar aqui com as questões. Lembrando que esse material tem mais de 100 questões, ok? Vamos aqui para a primeira questão. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Alesse, possui regras estritas quanto ao local de funcionamento e à gestão dos seus espaços. Com base nas disposições regimentais expressas, assinala a alternativa correta. Alternativa A. A Alesse poderá reunir-se excepcionalmente fora de sua sede na capital, certo? Em outro local da cidade ou do estado por decisão da mesa diretora. Não é a mesa diretora, pessoal, que decide, certo? Que já está incorreto por causa desse dizer aqui que é a mesa diretora, ok? Não é a mesa diretora. Aqui quem faz é um quórum qualificado de 2/3 dos membros da Assembleia, não é da mesa, certo? Então A está errado, é a Assembleia. Letra B. A cessão de espaço da Assembleia para manifestações cívicas e culturais a entidades públicas ou privadas depende da aprovação da maioria absoluta dos diretores. Não, a cessão de espaço depende exclusivamente da autorização da presidência da mesa diretora, ok? Não tem essa previsão de maioria do colegiado nem nada do tipo, ok? Então a B também está incorreta. Letra C. Caso a Assembleia Legislativa decida reunir-se no interior do Estado, a definição da data e do local caberá à presidência de forma privativa. Não, pessoal. A Assembleia, ela for reunida de fora, a indicação da data caberá à mesa diretora, certo? A indicação da data é que é a mesa que faz essa parte aí, não é. Como é que eu posso dizer?
aprovação absoluta, certo? Quando a Assembleia for reunida no interior do Estado, a indicação da data e do local caberá à mesa como órgão colegiado, não do presidente de forma isolada. Letra C está incorreta, ok? Vamos para a letra D. O quórum de 2/3 dos membros da Assembleia é exigido para que o Parlamento se reúna extraordinariamente fora da sede por motivo relevante ou de interesse social. Tá correto. Letra D é o nosso gabarito da primeira questão. Ok? A definição da data é da mesa, não é da presidência. Aqui é só a data que é a mesa que faz. Está no artigo 1º, parágrafo 3º, certo? Tá aqui, ó. Na data caberá a mesa. Depois vocês confiram se está mesmo no artigo 1º, parágrafo 3º. Só para desencargo de consciência. Vamos aqui, ó. Artigo 1º, parágrafo 3º. Vamos aqui no começo. Cadê o artigo 1º, meu Deus? No começo aqui, ó. A Assembleia Legislativa renunciar no interior do Estado em data e local indicados privativamente pela mesa, certo? A data e o local são indicados pela mesa. Agora, o começo não. A Assembleia renunciar excepcionalmente por decisão da mesa diretora em virtude de força maior, caso for tudo devidamente comprovado. Aprovação de 2/3, quem é que decide? A Assembleia, não é a mesa. A prova sempre confunde. A Assembleia com mesa, certo? 2/3 da Assembleia. A primeira A estava dizendo que era a mesa, mas não, é a Assembleia, certo? E a Assembleia poderá ceder, né, a entidade pública ou privada para manifestações cívica e cultural. É a Assembleia, não é a mesa. Muita confusão, por isso que tem que resolver bastante questão antes de fazer sua provinha. Por quê? Porque a banca troca uma palavrinha e a questão já está completamente errada, certo? Vamos agora para a segunda questão. Segunda questão diz o seguinte: no que tange às sessões legislativa ordinária e extraordinária, bem como aos prazos, formalidades para a instalação da legislatura, assinale a alternativa abaixo. Analise, na verdade, as alternativas abaixo e assinale a alternativa correta. Letra A. A sessão legislativa ordinária poderá ser interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes. Aqui já está errado. Não tem essa, não. É uma vedação, certo? A sessão legislativa só pode ocorrer, em teoria, né, depois que a LDO já tiver com o projeto de lei pronto. Então, ela está incorreta. Letra B. O deputado eleito deve entregar o diploma expedido pela Justiça Eleitoral na primeira secretaria. Aqui está incorreto, tá, pessoal? O prazo limite real para o deputado entregar o diploma à primeira secretária é de. Está dizendo aqui que é 31 de janeiro. Não. Não é até 31 de janeiro, até 20 de janeiro, certo? Dia 31 é a data limite para a publicação da redação nominal organizada na secretaria. O deputado ele pode entregar até dia 20 de janeiro. Eu coloquei as questões um pouco difíceis, porque vai ser assim que é aqui na sua prova. Não adianta, porque tem muita concorrência. Quando tem muita concorrência, a prova é matando. Do jeito que foi a prova do CAU-CE, que a gente fez umas questões mais de boa, achando que é nível médio, só tem cadastro de reserva, mas não, a prova veio matando. Por isso que a gente já colocou as questões no nível da sua prova. Letra C. As reuniões marcadas para os períodos ordinários de 2 de fevereiro a 17 de julho, 1º de agosto a 22 de dezembro, serão transferidas para o 1º de outubro subsequente, quando recaírem sábado, domingo ou feriado. Isso aqui está certo. Isso aqui é uma questão de boa. Dá para resolver tranquilamente. A 2 é a letra C de casa. Vamos para a terceira e última questão de hoje. Essa daqui eu vou deixar com vocês. Ó. Acerca da direção dos trabalhos iniciais da posse dos deputados estaduais e dos desdobramentos decorrentes do não cumprimento de formalidades regimentais, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Na falta de deputados que tenham exercido a presidência, vice-presidência ou secretarias, a direção dos trabalhos da sessão preparatória será exercida por um deputado mais idoso da Assembleia, independentemente do número de legislator. Será que está certo? Letra B. Deputado diplomado impedido de prestar compromisso por motivo de força maior ou caso fortuito devidamente comprovado, poderá fazê-lo em livro próprio no prazo de 30 dias, vedada qualquer prorrogação desse período. Letra C.
Se o pedido de prorrogação do prazo para posse ocorrer por motivo de enfermidade, o prazo poderá exceder, né, os 30 dias regulamentares, desde que anexado o laudo médico comprobatório. Essa daqui é até de boa a questão. Letra D. O suplente do deputado, ao ser convocado para assumir o mandato em decorrência de licença do titular, deverá obrigatoriamente prestar compromisso solene a cada nova convocação subsequente. Letra E. Se o deputado não tomar posse fim dos prazos previstos, o mandato será suspenso temporariamente por até 90 dias antes que se considere a renúncia tácita e a convocação do suplente. E aí, pessoal? Deixa aqui nos comentários qual é o gabarito dessa terceira. Lembrando que o material aqui, ó, tem mais de 100 questões. Aqui no finalzinho a gente deixa uma frase motivacional. Ao todo são 104 questões da resolução 751, que é o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Ceará. Bons estudos para vocês, pessoal, e tenham uma boa prova, uma boa preparação. Não esqueça que o material está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Até o próximo vídeo, pessoal.